Hello, hello, good morning. Bom dia, turma do sétimo ano. Tio Paulo aqui. Vamos fazer a atividade da terceira semana, certo? Aqui é a atividade dessa semana de inglês. O tio aqui vai compartilhar com vocês a atividade. Logo, logo aparece aí para vocês também, tá? A gente não vai demorar muito aqui na introdução, tá bom? Então vamos logo pro recadinho do coração aqui do tio que fez a atividade. Diz o seguinte: espero que as aulas de língua inglesa estejam sendo proveitosas. Tão logo, quando tudo isso passar, teremos nossas aulas presenciais. Deus te ouça. Animadas e, claro, em inglês. Vamos à aula de hoje? Good luck. Good luck significa boa sorte, tá bom? Então, nessa atividade dessa semana, vai ser um pouco mais rápida porque não teremos o nosso Reading Corner, não terá uma atividade de leitura, mas a gente vai trabalhar Grammar Bits, a gramática, certo? E o que iremos trabalhar? O Simple Present, o presente simples. Já diz o nome, né? O presente simples. É simples. Há um vídeo que o professor disponibiliza ao clicar aqui no link para vocês também assistir. É só a explicação do presente simples. E aqui diz: o simple present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais, rotineiras, que ocorrem no presente. Veja o vídeo e saiba mais a respeito. E a gente vai ler aqui e entender um pouco sobre o presente simples, que é simples mesmo, certo? Então, no quadro abaixo, você tem uma visão resumida do simple present nas suas três formas: affirmative, negative e interrogative. Confira. Então, gente, ó, no caso do affirmative, afirmação, existe um porém, certo? Você vai pegar um verbo, por exemplo, aqui temos o go. A gente pode pegar o works, que é o verbo trabalhar. Para um gringo, quando ele chega no Brasil, ele logo estranha a língua portuguesa. Por quê? No inglês é só I work, you work, he works, she works, it works. Só na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, é o ele, ela, e o it, que é ele ou ela, o pronome ele ou ela para coisas, animais, objetos, certo? Não para pessoas. Então, quando ele chega aqui, ele vai dizer eu trabalhar na indústria, eu trabalhar na indústria, certo? Então, tudo para ele vai ser trabalhar, trabalhar, ele trabalhar, nós trabalhar, certo? E não vai ter essa conjugação, porque em português a gente tem que conjugar bem direitinho, né? É diferente do inglês, que é só I go, you go. Mas quando chega o he, o she e o it, isso na afirmativa. E lembra, a gente está no simple present, no presente simples, que é no presente simples. É isso. Uma coisa rotineira que acontece, né? Que a gente utiliza no dia a dia, tá bom? Ações habituais, tá bom? Então aqui, no caso diferente do he, do she e do it, que a gente vai acrescentar o s no final do verbo, não é no plural, que não existe verbos no plural, certo? No caso aqui é somente acrescentar o s no fim do verbo, quando é he, she ou it, na afirmativa, no presente simples. Mas no caso aqui do go, ele é diferente, certo? Além do S, a gente vai colocar o E e o S, tá bom? E aqui temos um negative, na forma negativa. Em inglês, a gente vai necessitar de um auxiliar. E um auxiliar que indica que é presente é o do, viu, gente? É o do. É o do. Agora, quando chega a terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, a gente vai usar o does, certo? Então, como é que fica aqui na negativa? Na negativa, a gente vai usar um auxiliar se é presente e simples. Na negativa, a gente usa o auxiliar e vai ficar o do com o not, certo? Então, vai ficar I do not go. E aqui está de uma forma abreviada, condensada, contraída. Então, I don't go. Então, vai ficar assim: I don't go. You don't go.
Agora, no caso do he, do she e o it, vai ficar he doesn't go, she doesn't go, it doesn't go, we don't go. Mas aí volta no caso aqui, no nós, né? We don't go, you don't go e they don't go. Lembre, aqui é a primeira pessoa do singular, certo? Que é eu. Então, I go, verbo ir, I go, eu vou. You go, você vai. Aqui é a segunda pessoa do singular. Já aqui, como eu disse, ó, terceira pessoa do singular, certo? É ele, ela e o it, que é diferente no português, porque em inglês tem um ele ou ela para coisas, objetos, animais, tá bom? Aí fica agora, volta aqui a primeira pessoa do plural, viu? Nós. Segunda pessoa do plural. Esse you aqui a gente só vai saber pelo contexto, que seria vocês. Então, vocês vão. A conjugação de português seria vocês vão, né? Em inglês não. Ainda continua you go. Lembra que eu disse do gringo? Ele vai dizer vocês vai. Ou vocês trabalhar, certo? Vocês trabalhar. Então, no caso aqui, a terceira pessoa do singular, certo? A terceira pessoa desculpa, do singular não, do plural. Primeira pessoa do singular, I. Segunda pessoa do singular, you, você. Terceira pessoa do singular, ele, ela ou it. E aqui a primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vocês. E a terceira, eles ou elas. Esse they tanto serve para o masculino como o feminino, como no caso do plural do it, certo? Que poderia ser objeto, coisas ou animais, tá bom? E aí a forma negativa vai ser apenas o do not, que vai ter que ter o auxiliar no caso da negativa, e aí vai ter que ter o not, do not, e aí a gente pode abreviar como está aqui, don't, certo? Somente na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, que vai ficar doesn't, tá bom? Ou does not, ok? E aí temos a forma interrogativa. A forma interrogativa a gente também vai precisar do auxiliar. Então, o que é que vai acontecer com o auxiliar? Ele vai vir antes do pronome, no caso, antes do sujeito, na verdade. O nosso sujeito, todos aqui, são pronomes. O que é um pronome? O pronome substitui um nome, por isso que chama pronome, tá bom? Então temos aí eu, você, ele, ela, it, nós, vocês e eles ou elas, certo? Então aqui são os pronomes. Ele pode substituir os nomes, tá bom? Então, no caso, lembrando, na interrogativa, questões, perguntas, o do vai vir antes do sujeito, ou does, né? No caso, quando é he, she ou it, tá bom? Então vai ficar does he go? Does she go? Ele vai, ela vai, ele vai, certo? E não aqui, ó, eu vou, do I go? Então vamos colocar tudo isso em prática, talvez ajude mais ainda quando a gente faz tudo na prática, né? Your turn, lembrando, your turn significa sua vez, tá bom? Então vamos lá, number one. Ó, number one says, preencha as lacunas abaixo com a conjugação correta dos verbos entre parênteses. Temos o close. Então, the stores, lembre, as lojas. Então, lojas, no caso aqui, se a gente for substituir pelo um pronome, seria they, certo? They. Então, não precisa colocar o S porque seria as lojas, tá no plural. Então, no caso aqui, vai ficar do jeito que tá. They close at 6 p.m. on Friday. Elas fecham às 6 horas na sexta-feira. Então, a gente vai deixar do jeito que tá aqui. Vamos colocar close, ok? Desse jeito. Então, the stores close at 6 p.m. on Fridays. Às 6 horas da tarde nas sextas-feiras. Que Friday significa sexta, certo? Letter B, letrinha B. She, tananã, aí temos wake up, em parênteses, at 8 a.m. every day. Ela acorda às 8 horas todos os dias. Lembra que o she, lembra que eu disse a vocês quando é he, she ou it, aqui é uma afirmação, é afirmativa, ó. A gente vai colocar o S no verbo. Então, gente, ó, wake é o verbo acordar. Só que ele já tem o S, viu, gente? Oh, desculpa, já tem uma letrinha E.
Então, a gente não vai colocar outro a gente só vai colocar o S, ó. Wakes up. Porque aqui é uma afirmação, então a gente vai colocar o S no caso aqui do wake. Vou colocar aqui em cima para poder ler, tá bom? Então, she wakes up at 8 a.m. every day. Lembre que aqui está dizendo 8 da manhã, viu, gente? Então, quando for, pense no A como antes. Antes, aqui meio-dia. O M, meio-dia. Antes do meio-dia. Então, o PM, pós-meio-dia, certo? Passou o meio-dia, é PM. Até chegar meia-noite, aí vai voltar para o AM. Então, da madrugada até o meio-dia, que vai ser o AM, antes do meio-dia. Então, passou o meio-dia, vai ser pós-meio-dia, ó, PM. Até chegar meia-noite de novo, aí volta o AM, tá bom? Então, aqui é 6 horas da tarde, aqui 8 horas da manhã. E aqui temos a letter C. I don't, tanana, aí temos em parênteses o like, cheese. Cheese significa queijo. Então, I don't, já está aqui, gente, o don't, então vamos colocar apenas o like. Já está o don't, certo? Porque aqui é a forma negativa, então a gente vai utilizar o auxiliar do o, mas vai ter que ter o not. Então, do not, e a gente pode abreviar como está aí, vai ficar I don't like. Então tá aí, gente, ó, I don't like. Agora, esse próximo, a gente já sabe que é uma interrogação, tá aqui o ponto de interrogação. Letter D, tanana, parênteses, do, she, tanana, know the whole story. Então a gente quer saber se ela sabe a história toda, né? Se a história está mal contada, se ela sabe tudo. Então, como é she, lembre que quando é he, she ou it, o que, que a gente vai usar? Está aqui o does, ó. Does she go? Então a gente vai fazer da mesma forma, como é he, she ou it, a gente vai colocar também o does. Então aqui vai ficar does, com letra maiúscula, começa com letra maiúscula. Does she know? Do jeito que está aqui, ó. Know. O K é mudo, é o verbo saber. Então, ela sabe da história toda, the whole story, inteira. Viu essa palavra whole, inteira, story, história. Então, vou apagar aqui. Se precisar, você pausa para copiar. E a gente vai para number 2. Complete, desculpa, não está em inglês, né? Number 2, complete as lacunas abaixo com os verbos correto, dentre as opções. Então, temos aqui a letra A. She usually tanana, me every morning. Lembre que aqui, gente, a gente tem o nosso verbo, certo? Ele vai ficar com S. Porque temos aqui o she, é uma afirmação. Então, she usually, mesmo que tenhamos aqui um advérbio de frequência, que é normalmente, ela normalmente me chama toda manhã. Então, she usually calls me every morning. Ela normalmente me chama todas as manhãs. E aqui vamos para letter B, letrinha B. I, tanana, she isn't working now. Eu acho que ela não está trabalhando agora. No caso, a gente tem, no primeiro aqui é o presente simples. Até aqui vai ser o presente simples. E passou daqui, vai ser outra coisa chamado o presente contínuo, que é uma coisa que acontece no presente e continua até um certo ponto. Só que aqui é duas frases, certo? A primeira aqui temos um verbo, então é uma oração. Primeiro verbo, quer dizer, não é uma oração, desculpa. É uma frase mesmo, certo? Então, a primeira aqui, I think, vai ser a resposta. Eu acho. Aí aparece outra frase, né? She isn't working now. Eu acho que ela não está trabalhando agora, tá bom? Então, vamos para a letter C. I always tanana with you. Eu sempre, e como é o I, não vai ter o S no verbo, somente quando é he, she ou it. Então, no caso, a gente vai colocar aqui a primeira opção. I always agree with you. A gente não está trabalhando o presente contínuo. Então, não vai ser essa daqui. Até porque, se fosse, não,
poderia ter aqui, ó, seria primeiro o I am always agreeing with you, certo? Então, no caso vai ser I always agree with you. Eu sempre concordo com você, contigo, né? Let's go to number 3. Altere a estrutura da frase abaixo. Então, temos uma frase aqui, ó. Sarah has a cat. Sarah tem um gato. Então, da forma afirmativa para a negativa. Como aqui está uma afirmação, aí está pedindo para a gente transformar essa afirmação, primeiramente, numa negativa. Então, a gente vai dizer Sarah. Se a gente precisa de um auxiliar, como é he, she ou it, lembre que se a gente fosse substituir Sarah por um pronome, o que é pronome? Pronome substitui o nome. Então, o que seria substituído por Sarah? Seria o she. Então, she doesn't ou does not, né? Aqui vai ficar o doesn't. She doesn't have a cat. Aí você pergunta, tio, por que você tirou o has e ficou o have? Porque já temos o S aqui no auxiliar. Então, ele anula a necessidade de a gente ter o has e vai ficar o verbo have na forma do infinitivo, certo? Se fosse he, she ou it, na afirmativa seria o has. Mas como não é, a gente vai colocar o have, até porque já tem um S aqui no auxiliar do does, certo? Letter B, letrinha B, da forma afirmativa para negativa. Então, nesse caso, lembre que quando é uma interrogação, a gente vai colocar o does antes do sujeito. Em português, a gente sabe que é uma pergunta pela entonação. A Sara tem um gato, não é isso? Mas em inglês vai ter tanto o auxiliar, que normalmente, quer dizer, normalmente não, vai vir antes do sujeito, tá? Ele vai vir antes do sujeito e vai ter essa entonação. Então vai ficar assim, ó. Does, o nome dela é Sarah, não é Jennifer. Aí vamos colocar o have a cat. Temos que ter o ponto de interrogação. Então tá aí. Does Sarah have a cat? A Sarah tem um gato, tá bom? E aí temos o próximo. Troque Sarah por they. Então a gente vai mudar aqui por they, tanto na forma negativa quanto na afirmativa. Então, como é que vai ficar esse negócio aqui, gente? Ó, a gente vai colocar somente na forma negativa, tá pedindo aqui. Vamos colocar na forma negativa primeiro, né, que estão pedindo. Então, vamos colocar they. Como é o they, não vai ser o has, porque seria somente quando é he, she ou it. Então, they have a cat. Eles têm um gato. Essa é a forma afirmativa. Eu disse que ia colocar primeiro na forma negativa, né? Menti, eu sem querer coloquei aí primeiro na forma afirmativa. E agora, na verdade, aqui não vai alterar muita coisa, mas vamos fazer assim. Já que eu tinha dito que ia fazer daquele jeito, aí vocês podem colocar aqui a forma negativa que a gente vai fazer agora. Então, they, a gente precisa de um auxiliar. No caso, é o do. Se fosse he, she ou it, seria o does. Então vai ficar aqui, no caso, é o do. They don't have a cat. Então tá aí, gente. Modificamos o Sarah pelo they, certo? Esse sujeito aí significa eles. É o pronome eles ou elas. Tá bom? Então vou apagar aqui pra gente partir para letter number 4, número 4. A número 4 não é a última, ainda temos a number 5, tá bom? Choose the best answer. Então, tanana, letter A. We, tanana, work on weekend. Temos o don't e temos o doesn't. Lembre que é o we. Se é he, she ou it, a gente coloca o doesn't. Mas como não é, aqui é nós. Nós não trabalhamos aos finais de semana. Weekend, and fim. Semana, final de semana. Então a gente vai colocar, a resposta vai ser o don't, tá bom? Então, letter B. I, tanana, know that man. Eu não conheço esse homem. Então, como é o I, vai ser igual o we aqui, né? Eu não conheço esse homem. I don't know that man. E o próximo, letter C, letrinha C.
They, tanana, play volleyball. Novamente vai ser o don't. Eles não jogam vôlei. E aí temos o Peter. Agora sim, se a gente for substituir o Peter por um pronome, seria o he. Então, he doesn't. Então, Peter doesn't work here. Ele não trabalha aqui. Então, vamos lá, number 5. Observe as imagens e as suas respectivas sentenças. Depois complete com do ou does. Então são perguntas. E a gente vai colocar o do para fazer a pergunta, são auxiliares, que indica que está no presente simples. Se é o he, she ou it, a gente vai usar o does. Que é o caso aqui da letra A. O Peter love a gente quer saber se o Peter ama mesmo essa moça, né? O nome dela é Jennifer, né? Ou não. Mas vamos colocar aqui o does, que é a nossa resposta. Então, does she... Oh, desculpa. Se ela ama o Peter, eu acho que não, mas penso que sim. Então, does she love Peter? Yes, she does. Ou no, she doesn't. Talvez sim, talvez não. Mas vamos para a próxima aqui, ó. Letrinha B, deixa eu apagar que eu não tinha apagado. Sem querer, continuou aqui, gente, ó, só apagar. Então, letter B. That cow give milk. A gente quer saber se a vaca dá leite. Olha só, como é uma vaca, seria utilizado o it, que é ele ou ela para coisas, objetos ou animais. Como é a vaquinha, a gente vai usar o does, né, gente? Ó. Does that cow give milk? Yes, it does, or no, it doesn't. With, tá bom? E aí temos this young man. Eu quero saber se ele acorda cedo. Eu acho que não, né? Mas, ó. Tanana, you get up early. Então, no caso como é you, a gente só usa o does quando é he, she ou it. Então vai ser, no caso aqui, é o do, viu, gente? É you. Do you get up early? Então, no caso aqui do they, quando é they, também é o do. Como é pergunta, vai vir antes do sujeito. Então, do they want coffee? Então tá aí, gente, tá? Do they want coffee? Beleza. Vou apagar aqui. Vocês precisam pausem para poder responder, tá bom? Então, por hoje é só. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço. Tio Paulo aqui na área. Derrubar é pênalti, tá? Tchau. Valeu.